Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou tentar gravar aqui agora, conforme eu já havia dito que ia fazer. Eu vou tentar falar aqui sobre a mensagem e a pregação das duas testemunhas. Então, é preciso que acompanhe, né, alguns vídeos que eu fiz semana passada, né? Uma série que eu falei sobre o candelabro e o incenso. E eu tinha dito que ia fazer esse vídeo aqui, né? Vou fazer um vídeo curto, não vou me estender muito, embora esse assunto deveria se estender bastante, né? No tempo. Mas eu vou ser bem breve. Posso dizer que até que eu vou ser um superficial, né? Vou dar pequenos detalhes. Até porque é um assunto muito complexo, né, irmãos? A gente fala algumas coisas, algumas poucas coisas assim que Deus nos dá o entendimento. Mas a gente não pode falar com muita exatidão as coisas. A gente fala pequenos detalhes que esses pequenos detalhes são verdadeiros, são reais. E já dá pra gente ter uma visão em relação a esse tempo, quando a gente tem esses pequenos detalhes, né? Mas vamos lá, né? Eu falei que as duas testemunhas, elas não são simplesmente dois homens que vão estar aqui na Terra. Na verdade, para a maioria acreditar nisso, a gente tem visto muitos homens se levantando, dizendo que é testemunha. Muitos, não são poucos não, muitos se levantam aqui nessa geração, em décadas passadas também, se levantaram pessoas dizendo que eram o Elias, o Moisés, quanto tantos outros que têm também se levantado nesses dias falando que são as testemunhas. Até porque isso gera, né, essa condição das pessoas estarem se levantando dizendo que são. Sendo que, na verdade, as duas testemunhas, como eu falei lá em Isaías, diz em relação a Judá e Efraim que as duas casas, Judá e Efraim, são as testemunhas. O Senhor fala assim: vós sois as minhas testemunhas. E na lei precisa de duas testemunhas ou mais. Então as testemunhas do Senhor serão Judá e Efraim, que representa gentios e judeus, que é a igreja, basicamente é a igreja, né? Não na totalidade, mas eu creio que alguns poucos, sabe, alguns poucos vão ser levantados por Deus. Esses poucos já estão se preparando, já estão sendo revestidos por Deus, agora mesmo, nesse tempo. E eles vão ser usados pelo Senhor como profetas naqueles dias. Não podemos elaborar números, não pode dizer que são dezenas ou centenas, mas são homens, talvez centenas de homens, que vão estar debaixo do espírito da profecia. Tem um versículo em Apocalipse que fala isso, eu vou colocar na tela aqui, vocês vão ver na tela esse versículo que fala do espírito da profecia. Então esse espírito da profecia vai estar sendo derramado sobre alguns da igreja, né? Alguns que são gentios e judeus, que vão receber essa porção. Esses também estão ligados ao clamor da meia-noite. Eles vão fazer parte dessa voz profética também, que vão ser acompanhados com sinais, né? Vai trazer despertamento para a igreja. Até porque, como a gente já viu em outro vídeo, as duas testemunhas, que são as duas oliveiras, elas fornecem azeite. Elas fornecem azeite para manter o candelabro aceso. E o candelabro é quem? É a igreja, né? As 7 lâmpadas do candelabro apontam para a igreja, né? Jesus falou que os 7 candeeiros, em Apocalipse capítulo 1, é as 7 igrejas. E as 7 igrejas apontam para a plenitude da igreja, né? Então, em primeira instância, as 7 trombetas que vão ser tocadas em Apocalipse, que serão 7 anjos que vão estar tocando as 7 trombetas, essas 7 trombetas estão relacionadas com as testemunhas. As testemunhas vão estar
profetizando essas trombetas. Antes de acontecerem tais coisas, profetas de Deus, homens de Deus, que não vão ser intitulados profetas, vão ser servos de Deus, que estão debaixo do espírito de profecia. Eles vão profetizar os acontecimentos que vão ser gerados pelas trombetas. Eles vão estar tocando trombetas. Isso está relacionado até com a festa das trombetas, né? Quem conhece as festas, a quinta festa, que é a festa das trombetas, que é no primeiro dia do mês 7, né? Que do dia 1º em diante toca-se a trombeta até chegar ao 10º dia, que é a expiação. Então vai existir o ministério das trombetas nesse período de tribulação, onde as trombetas vão ser tocadas pelos 7 anjos, que esses 7 anjos também estão relacionados com esses servos do Senhor que vão estar profetizando. Você não tem também 7 igrejas em Apocalipse? E as 7 igrejas tem o quê? Tem 7 anjos. Então você vê que tem 7 anjos das 7 igrejas, tem 7 anjos das 7 trombetas, tem 7 anjos das 7 taças da ira de Deus, ou seja, você vê 7 anjos ali, né? 7 anjos ali 3 vezes. Então há um mistério aí. Então esses servos de Deus vão estar tocando trombetas nesse tempo, antes de chegar à expiação, né? Isso está relacionado com as festas. Então as trombetas vão ser acompanhadas, né? Quando você vê a primeira trombeta tocando, antes disso, teve uma voz profética anunciando isso. Eles vão estar sendo movidos pelo Espírito para tocar as trombetas. Eu não vou ler as trombetas, não. Não vou ler as trombetas aqui, não. Não vai estender muito. Você pode conferir, depois relacionar aí. Você pega a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e você vai vendo, vai relacionando isso. E essa voz profética, nesse tempo, de homens que ainda vão receber essa graça de Deus, estão se preparando. Eles não vão dormir, eles não estão dormindo. Todos estão dormindo, a maioria estão dormindo. Vai haver um despertamento, mas tais homens, eles estão sendo preparados por Deus. Eles vão levantar um clamor de despertamento. Porque eles são as 2 oliveiras. Eles estão no contexto das 2 oliveiras, que vai fornecer azeite para as lâmpadas do candelabro. Então as 7 trombetas, elas estão vinculadas, né? Estão relacionadas com essa voz profética, que vai estar anunciando essas coisas, né? Vão estar anunciando essas coisas. Então, vejamos. Aí Apocalipse capítulo 14, né? Tem algo interessante aqui. A gente vai ver aqui 3 vozes, né? Não, 4 vozes. São 4 vozes em Apocalipse capítulo 14. Vou começar do verso 6, que vai dizer assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então eu li aqui a primeira voz. Você vê que é um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Ou seja, a própria Bíblia diz que os anjos, eles anelham pregar o evangelho, mas não podem pregar o evangelho. O evangelho foi dado aos homens a pregar. Então quando você vê aqui um anjo, aqui o texto está se referindo ao anjo como mensageiro. E o mensageiro não é propriamente um anjo, o mensageiro é um servo do Senhor. Não um servo do Senhor, mas uma mensagem, né? Está tipificando uma mensagem que vai entoar sobre as nações da terra, sobre as tribos, língua e povo. Ou seja, aqui está revelando uma voz profética nesses dias. Vai haver uma pregação que vai estar trazendo essa mensagem aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória. Teme a Deus, povos, temem ao Senhor, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, vai estar anunciando
que está próximo o juízo de Deus. Que Deus vai julgar as nações, que Deus vai julgar a terra. E adorar aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ou seja, é Deus. Deus quem fez o céu, Deus quem fez a terra, e o mar, e a fonte das águas. Porque nesse tempo aqui, vai ter um contexto, né? Vai estar sendo pregado um outro Deus. Um Deus falso. Onde as pessoas vão estar acreditando nesse Deus falso. Sendo que essa mensagem aqui, dessa voz profética aqui, vai estar falando que só há um Deus. E tem que temer esse Deus, que criou os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Então vai ser uma mensagem de arrependimento, para que as pessoas temam ao Senhor, porque está vindo o juízo dele. Né? Aí você vê aqui no verso 8, a segunda voz, no verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então você vê aqui uma segunda voz, uma voz profética, uma mensagem, uma pregação, que vai estar sobre a responsabilidade de alguns servos do Senhor que receberam uma unção para aquele momento. E vão estar falando: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações, do vinho, da fúria da sua prostituição. Ou seja, eles vão estar anunciando a queda da grande Babilônia, que você vai ver em Apocalipse 17, que a grande Babilônia é a meretriz, né? A mãe das prostituições da terra, né? Você vai ver que a grande Babilônia está sentada sobre a besta. E a grande Babilônia é revelado também, né, no Apocalipse 17, que é uma grande cidade. Né? Não vou entrar em detalhes, mas eu acredito que essa grande cidade é Jerusalém. Jerusalém aqui de baixo será essa grande cidade, né? Que é a grande Babilônia, aonde o anticristo vai reinar, dominar as nações, dominar o mundo, e a capital do governo do anticristo será em Jerusalém. Eu posso fazer um estudo também mais para frente em relação a isso. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas você vê alguns textos bíblicos bem claro que a Jerusalém será corrompida e Jerusalém dará de beber às nações do vinho da sua constituição. Então, essa voz profética vai estar anunciando a queda da grande Babilônia, que tem embriagado as nações, né, com a sua prostituição espiritual. Então vai estar sendo dada uma mensagem dessa às nações, né? E também a terceira voz, né, no verso 9 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, essa voz profética aqui vai estar alertando o povo, né, no momento onde começar a surgir a ideia de uma marca, né, que revela o nome da besta, né, o momento em que as pessoas começarem a receber essa informação, o momento em que está sendo estabelecida essa marca, né, e os benefícios que ela pode trazer. Né, primeiro vai apresentar a marca, para depois as pessoas elas serem talvez obrigadas a colocar essa marca, que vai revelar o nome da besta. Ou seja, uma voz profética desses homens aqui que vão estar representando as duas oliveiras, que vão estar sob o espírito de profecia. Vai haver uma pregação de repreensão, falando: olha, não põe essa marca, não põe a marca, não adorem a imagem, né? Quem adorar a imagem, quem colocar a marca da besta, vai provar do vinho da ira de Deus, que é preparado sem mistura.
e vai ser atormentado com fogo e enxofre pelo século dos séculos, né? Então ele vai eles vão estar trazendo essa mensagem de juízo, uma mensagem de alerta, né? Só que as pessoas querem colocar a marca, as pessoas vão estar convencidas, o coração delas vão estar cheia de ganância, cheia de intuições. Elas vão ter o desejo no coração delas de colocar essa marca, mas só que vai haver essa mensagem. Vai haver essa mensagem. Você percebe que essas mensagens aqui, elas estão confrontando o que está impactando o mundo, né? Tem algo impactando o mundo. O governo do anticristo, né? E as suas regalias, né? As suas aparências desejosas está impactando o mundo. Foi implantado um sistema religioso, foi implantado, né? Uma ordem. Então agora as pessoas estão convencidas, né? Você vê expressões que as pessoas olham para o anticristo, né? E falam: quem poderá resistir à besta? Quem poderá enfrentar a besta, né? As pessoas estão maravilhadas com o anticristo. Você vai ver em textos aqui em Apocalipse. Então as pessoas aceitaram a doutrina dele, as pessoas aceitaram a pregação dele, as pessoas aceitaram os princípios que ele trouxe, né? Daniel diz que o anticristo vai mudar os tempos e a lei. Ou seja, ele vai chegar com uma ordem, vai chegar com mudanças, talvez mudanças radicais, sendo que as pessoas, a maioria das pessoas vai aceitar essa mudança. Imagina esses homens aqui, imagina esses homens sob o espírito de profecia, trazendo esse tipo de mensagem aqui. Eles vão estar sendo considerados como o quê? Como rebeldes, como pessoas que estão se rebelando contra algo que está trazendo justiça e paz ao mundo. Então esses homens aqui vão ser considerados o quê? Perturbadores. Você lembra de Elias, né? Elias naqueles dias de Acabe era chamado de quê? O perturbador de Israel. Então esses homens aqui vão ser chamados de perturbadores, né? E vão ser considerados como perturbadores, como alguém que se opõe, né, a algo que está trazendo benefício para o mundo. Mas tem a quarta voz também aqui, ó. A quarta voz no verso 13. E essa quarta voz é como uma consolação, né? Para aqueles que estão guardando a fé. Porque você vê que no finalzinho da terceira voz diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus estão padecendo nesses dias aqui. Estão padecendo, estão tendo que perseverar, estão sofrendo, estão passando por aflições terríveis. Mas eles estão olhando para o alto. Eles se alegram, por quê? Porque eles olham para o alto e vê que a redenção está próxima. Jesus não disse? Quando vedes acontecendo todas essas coisas, olhai para o alto e vos alegrei, porque a vossa redenção está próxima. Então tá tendo tribulação, tá tendo sofrimento, tá tendo ameaças, tá tendo talvez fome, tá tendo talvez dificuldade, necessidade, mas a esperança dos servos do Senhor é grande. Por quê? Porque eles sabem que logo, logo eles terão a sua recompensa, o seu galardão. Logo, logo eles se encontrarão com o Senhor nos ares, né? Ou, caso perder a sua vida, ressuscitarão com o Senhor. Então você vê aqui, né? A quarta voz, no verso 3 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha, bem-aventurado os mortos que desde agora, ou seja, foi dada já a ordem. Foi dada já a ordem de cessar o sacrifício contínuo. Foi dada a ordem de levar cativo, matar a espada todos aqueles que se opõem. Que se opõem ao governo da besta. Certo? Todos aqueles que se opõem. Foi dada uma ordem para que esses sejam o quê? Punidos. Né? Você vê aqui, né? Apocalipse capítulo 13, 7. Vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Diz aqui que
que foi dado 42 meses, né, para a besta perseguir os santos, que é o período de 3 anos e meio de grande tribulação. E no verso 10, verso 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, né, que é decapitar, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, aqueles que, ainda que sejam levados em cativeiro, mas ainda que sejam mortos à espada, mas permanecem, guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Essa é a perseverança dos santos. Então, aqui na quarta voz, esses servos do Senhor, essas duas oliveiras, elas estão consolando aqueles que estão sendo perseguidos. Estão falando, ó, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Ou seja, diz o Espírito, é a mensagem do Espírito Santo. Para que descansem das tuas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então você vai ver que essa vai ser a mensagem que vai ser dita pelos profetas, que vão estar debaixo dessa unção, debaixo dessa graça, né? Porque essa unção que vai ser derramada sobre muitos dos servos do Senhor, né? Essa unção das duas oliveiras, né? Que você vê em Apocalipse capítulo 11, né? Que você vê ali sinais, né? Que apontam para Moisés e para Elias, porque fala de chuva, né? Que durante o tempo da sua profecia não vai chover. Que também fala também de converter a água em sangue. Então você lembra de Moisés e de Elias. Ou seja, essa unção, né, que representa uma unção de Moisés e de Elias, vai estar sendo derramada sobre esses servos do Senhor. Para que a igreja ela possa estar com a lâmpada acesa. Né? Por isso que as 10 virgens estão conectadas com esse assunto. Porque a lâmpada tem que estar acesa nesse tempo de trevas, nesse tempo de escuridão. Então, essa unção que está sobre as duas oliveiras, ela vai estar acendendo as lâmpadas e mantendo essa lâmpada acesa. Por isso que quando o clamor da meia-noite ele entoa a sua voz, em Mateus 25, você vê que isso acorda as 10 virgens, né? Sendo que só 5 eram sábios, só 5 acenderam as lâmpadas e tinham o azeite, né? Então você vê a revelação nisso daí. Você vê que elas tinham azeite e manteram as suas lâmpadas acesas, né? Então isso é algo que a gente tem que considerar. Eu vou ler rapidamente aqui o Apocalipse capítulo 11 aqui, para a gente poder reiterar isso daqui com o assunto. Vai dizer aqui no capítulo 11 de Apocalipse, verso 3: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devoura os inimigos. Ou seja, irmãos, esse fogo aqui não é literal, tá? Tem coisas aqui que não são literais. Não são literais. O fogo, também você vai ver aqui a expressão dos profetas. Essas coisas não são literais. Aí vai dizer que sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Isso durante os 3 primeiros anos e meio, né? É o tempo da profecia deles, ninguém pode causar dano. Ou seja, a primeira parte dos 7 anos vai ser o tempo e o ministério desses servos do Senhor. E ninguém pode causar danos a eles. Ninguém. Eles não podem ser atingidos. No verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, né? E têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, né? Então elas têm autoridade, né? Autoridade para ferir a terra, toda sorte de flagelo. Está relacionado às 7 trombetas, né? Você vê que eles vão profetizar coisas na terra, até mesmo catástrofe, até mesmo situações que vão comprometer territórios. Então eles vão profetizar isso daí. Isso junto com as trombetas, com as 7 trombetas. E tantas quantas vezes quiserem. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho,
durante os 3 anos e meio, os primeiros, né? Quando tiver concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles. Isso no meio dos 7 anos, né? A besta vai subir do abismo e vai pelejar contra elas. E as vencerá e matará. Então a besta se levanta no meio dos 7 anos, né? É revelada como a besta, já está atuando a besta, né? Já tinha feito um acordo de 7 anos, mas ali ela se revela, né? E levanta e mata as 2 testemunhas. Aí vai dizer no verso 8: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Aí usa a expressão grande cidade, aqui, ó, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Você vê lá no Apocalipse capítulo 17, que diz que a meretriz é uma cidade, né? Tá escrito lá que é a grande cidade, na verdade. Tá escrito lá, é a grande cidade. E aqui tá falando que o cadáver dessas 2 testemunhas vão estar na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Você vai ver isso lá em Ezequiel, capítulo... não me recordo o capítulo, mas lá associa Jerusalém com Sodoma e com o Egito, né? Aí vai dizer aqui, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, Jesus foi crucificado onde? Então está falando que aqui essa é a grande cidade, que no capítulo 17 diz que é a grande Babilônia, né? Verso 9. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio aqui não são literais. Não são literais. Por que 3 dias e meio? Podia ser 3 dias. Mas 3 dias e meio aponta para metade de uma semana. Uma semana tem 7 dias. E 3 dias e meio é metade de uma semana. Ou seja, durante 3 anos e meio, os corpos vão estar ali em Jerusalém, ali nessa grande cidade, né? Vamos dizer assim. Essa grande cidade. Durante 3 anos e meio, os corpos vão estar ali. Eu vou abrir um texto que vai testificar isso. Não são 3 dias e meio literais e não são 2 homens literais que vão estar ali 3 dias e meio e vão ressuscitar. Não tem base nos profetas nisso, não tem nada. Isso é só conjectura. Mas isso aqui é uma linguagem espiritual. 3 dias e meio é metade de uma semana. 3 anos e meio. Essa semana é uma semana profética. São os 7 anos. A última semana de Daniel. Aí vai dizer aqui, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 10, verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas, que não é literal isso aqui, atormentaram os que moram sobre a terra. Ou seja, aquela mensagem que eles estavam trazendo estava perturbando, estava atormentando as nações. Então, quando eles morreram, sabe, as pessoas festejavam, as pessoas se alegravam. Porque esses 3 anos e meio aqui vão ser tempos que as pessoas vão se alegrar cada vez que esses profetas forem morrendo. Cada momento que se acharam os profetas, se você for ver lá no tempo dos apóstolos, cada vez que matavam um dos apóstolos, eles festejavam, sabe? Matou o Tiago, eles matamos um, agora vamos matar o próximo, vamos matar o João, não, vamos matar o Paulo, vamos matar o Pedro. Eles ficavam querendo matar um por um. E cada vez que morria um apóstolo, eles comemoravam, né? E aqui cada vez que morre um desses profetas, né, eles vão pegar talvez 10 profetas de uma vez só, 15, 20, 30, 40 profetas de uma vez só, e vão decapitar a cabeça deles. Talvez na televisão nacional, né? Rede nacional, transmissão nacional, as pessoas vão ver, vão se alegrar, vão festejar, vão fazer churrasco, né? Tô conjecturando, mas deve ser mais ou menos assim. Aí verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos contemplavam. Aí naquela hora houve grande terremoto e tal. Vou ler o verso 13 não. Para você ver aqui que as testemunhas ressuscitaram, né? Essa ressurreição aqui, por mais que esteja numa linguagem aqui figurada, né, vamos dizer assim, espiritual, essa ressurreição aqui é uma ressurreição que ela está vinculada à própria ressurreição do arrebatamento. Que esses corpos aqui desses vários profetas
vão ressuscitar no momento, né? No momento que a trombeta tocar. E os mortos ressuscitarem primeiro e os vivos serem erguidos. Olha só, vou abrir aqui em Salmos. Vou abrir aqui em Salmos aqui. Vou abrir aqui em Salmos aqui, os irmãos vão ler, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui direitinho onde que está. Salmo. Quero demorar não, irmãos. Vai ser bem rápido que eu vou ler esse versículo aqui. Acho que está em Salmo 87. Isso mesmo. Deixa eu ver se está aqui. Pior que não está aqui. Não é aqui. No Salmo 79. Salmo 79, olha só o que vai dizer aqui. Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a sua herança. Profanaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Aqui vai dizer aqui no verso 2. Ó, deram os cadáveres dos seus servos por cibo às aves dos céus. É a carne dos teus santos, as feras do campo. Ou seja, que você vai ver aqui que invadiram Jerusalém, dominaram sobre Jerusalém, profanaram o templo, né? O contexto. E pegaram o cadáver dos servos de Deus e dos santos, né? Dos servos de Deus, e deixaram expostos em Jerusalém, né? E as aves comiam os corpos deles. Ou seja, não sepultaram os corpos deles, deixaram os corpos expostos. Aí verso 3 aqui, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será que sempre até quando? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o seu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e assolaram as moradas. Tá bom até aqui. Então você vê o contexto aqui, né? Os santos e os servos do Senhor expostos, seus corpos expostos em Jerusalém, o templo profanado, Jerusalém tomada. Olha o contexto. Aqui está apontando para os últimos dias, né? Está falando da ira de Deus, está falando aqui que eles estão esperando a ira de Deus, está relacionado ao quinto selo, né? Que as almas dos decapitados estão lá clamando por justiça. Então, os cadáveres vão estar na praça, né? Numa praça ali em Jerusalém, e as pessoas vão passar por ali e vão ver o cadáver dos profetas, o cadáver daqueles profetas que estavam profetizando contra as nações, né? Estavam perturbando as nações. As pessoas vão tirar foto, vão se alegrar, vão festejar. Mas quando acontecer a ressurreição, o arrebatamento, obviamente, os mortos vão ressuscitar, os mortos de todos os tempos vão sair do túmulo, do caixão. Então as pessoas não vão nem, talvez, observar muito isso. A ressurreição das pessoas que estão no caixão. Mas só que o foco principal vai ser a ressurreição desses que vão estar nessa praça. Imagina, como se fosse um montão de corpos assim, né? Um monte só de corpo um em cima do outro. Ali num local ali específico da grande cidade. E do nada, quando toca a trombeta, todos esses corpos se levantam. Como o vale de ossos secos. Eles se levantam, ressuscitam, e depois eles sobem para o alto, né? Acompanhado da manifestação do Filho de Deus vindo nas nuvens. Ou seja, você pega esses contextos aí, conectam, né? Essas vozes que vão ser pregadas durante esse tempo, e você consegue conectar essas coisas uma com a outra e ver mais ou menos, né, a figura do tempo que vai se cumprir muito em breve, né? Eu não vou passar de 35 minutos, irmãos. Eu vou deixar isso daqui só para os irmãos. Pega esses textos aí, confirem, né? Medite esses textos aí. Relacione com outros, né? Se eu tiver que fazer algum complemento depois eu faço no outro vídeo, amém? Mas eu deixo isso daí com os irmãos. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa para falar, mas depois se eu tiver que falar mais uma coisa eu faço um segundo vídeo, amém? Mas eu deixo isso por um momento, tá?
Eu creio que vai ser mais ou menos dessa forma, nesse período de tribulação.